Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. A partir da aula de hoje, nós iniciamos nessa disciplina o estudo do capítulo 2, classes gramaticais, verbo. Então, dando sequência àquele vasto estudo das classes gramaticais da língua portuguesa, nós, ao longo das próximas semanas, abordaremos esta classe gramatical, que é a mais importante classe gramatical para a estruturação de frases, ou seja, de orações, dentro dessa nossa incrível língua portuguesa. Bem, aqui abaixo nós temos algumas referências, né? Isso aí é a página 185 do nosso livro didático. Nós temos aqui algumas referências que vocês podem estar acessando para ampliação de conhecimentos, certo? Então, todos os capítulos eles iniciam dessa forma. Tem o conteúdo por si só, que quase sempre é muito pouco, e algumas sugestões de leituras. Bem, indo para o assunto propriamente dito, nós temos aí na página 186 um primeiro texto para estudo introdutório dessa classe gramatical. Vamos lê-lo. 40 anos, as mulheres islandesas em greve ICA e das crianças por um dia. O momento, a forma como as mulheres no país e a Islândia na vanguarda da luta pela igualdade. O movimento também espaço para que, 5 anos depois, em 1980, Vidikis Fidognarian, uma mãe solteira, divorciada, a presidência do país, a primeira mulher presidente da Europa e a primeira mulher do mundo democraticamente como chefe do Estado. Ao ler o texto, você já nota um estranhamento, né? Você logo observa que está faltando alguma coisa nesse texto. Está esquisito. Bem, mas o que estaria faltando aí? Então, logo abaixo, nessa mesma página, nós temos um breve comentário do que estaria faltando aí nessa situação. Então, dizendo o seguinte: certamente você estranhou um pouco esse texto e não conseguiu compreendê-lo muito bem. Isso aconteceu porque algumas palavras indispensáveis para o sentido geral dele foram propositalmente omitidas. Então, ao fazer uma observação mais detalhada do texto, você vai observar que nesse texto não há nenhum verbo. Então, uma classe gramatical inteira, nesse textinho aí que tem 2 parágrafos apenas, fora suprimida, ou seja, fora retirada propositalmente. Ao observar o mesmo texto lá mais abaixo, você já nota que o texto ganhará sentido. Vamos ler. Há 40 anos, as mulheres islandesas entraram em greve e se recusaram a trabalhar, cozinhar e cuidar das crianças por um dia. O momento mudou a forma como as mulheres eram vistas no país e ajudou a colocar a Islândia na vanguarda da luta pela igualdade. O movimento também abriu espaço para que, 5 anos depois, em 1980, Vidikis Fidognarian, uma mulher
solteira, divorciada, conquistasse a presidência do país, tornando-se a primeira mulher presidente da Europa e a primeira mulher no mundo a ser eleita democraticamente como chefe de Estado. Ao observar as palavras que estão negritadas, olha aí, né? Você logo nota que essas palavras haviam sido retiradas na primeira situação, né, do texto e agora foram colocadas. Essas palavras, por si só, elas expressam, em dado momento, ação, em um outro momento, estado, e em um outro momento, algum fenômeno. Bem, aqui ao lado, nós temos o para que saber o seguinte: o verbo é a palavra mais importante da língua, porque funciona quase sempre como elemento nuclear dos atos de comunicação. O que ele quer dizer com isso, elemento nuclear? Ou seja, porque quase sempre em orações ele faz o núcleo, ou seja, é a essência da oração, é a essência do ato de comunicação. Bem, em torno do verbo se agregam outras palavras. Assim como quando estudamos o substantivo, nós vimos que ao substantivo se agregam ou se aliam outras palavras, né, formando o tal do sintagma nominal, aqui, em torno do verbo, também vão se aliar outras palavras, formando o que nós chamamos de sintagma verbal. Bem, então, outras palavras para constituir a estrutura dos enunciados. É claro que desde que aprendemos a falar, usamos os verbos com naturalidade. Então, aí eu chego a um ponto de uma constatação de que aprender a utilizar as flexões dos verbos, que falaremos muito dessa expressão, né, flexões, ao longo do tempo, é mais fácil do que a gente imagina, porque logo que nascemos e começamos a ouvir as outras pessoas falarem, nós já utilizamos e já até flexionamos de uma maneira praticamente de acordo com a norma culta da língua. Porém, é preciso, ao longo do tempo, a escola corrigir algumas desses usos, né, para adequar a fala e principalmente a escrita à variedade culta da língua portuguesa. Então, voltando aqui, né? Aprendemos a falar, usamos os verbos com naturalidade, como também as demais palavras. Mas dispor de um domínio mais amplo sobre as características, formas e possibilidades de uso dos verbos é indispensável, olha só, a quem, em situações específicas de fala ou escrita, precisa utilizar a variedade formal da língua, ou seja, variedade culta da língua. E nós, vocês, como estudantes e professores, precisamos sim ter esse domínio, porque para uma evolução, para conseguir galgar outros caminhos, né, o domínio da língua em si é um dos principais, se não o principal pressuposto para essa evolução. Bem, então feita essa primeira abordagem do que é o verbo, nós passamos imediatamente a rever. Quando eu digo rever, é porque ao longo dessa trajetória de estudo, nós já, por exemplo, já fizemos toda essa contextualização aqui. Nós já sabemos, de alguma forma, a conceituação de verbo. Mas vamos relembrar, né? Então, o conceito aqui, vamos considerar essas palavras que estão em destaque. Conquistará, está e choveu. Então, nós temos 3 orações. E vamos lá. O ser humano conquistará outros planetas? Se eu tirasse aqui, vamos fazer a mesma coisa que fizemos
com o texto anterior, o ser humano, outros planetas, você perde completamente o sentido, né, da organização textual. Então, o ato de comunicação aqui, a frase em si, ela é completamente prejudicada. Mas, o que estaria exprimindo o verbo conquistar? Ora, essa palavra conquistar dá a ideia de ação. Mas também, ao mesmo tempo que ela é expressa, ela localiza também o ser que está falando, no caso aí o próprio sujeito é o ser humano, né? Ele localiza ele no tempo, e no caso, no tempo futuro. Já a segunda oração, nosso planeta está cada vez mais quente, o verbo em questão, está, ele expressa, diferentemente do primeiro, ele não expressa, esse aqui não expressa uma ação, mas sim um estado, ou seja, um modo de estar de alguma coisa ou algo, no caso aqui do planeta. Então, nosso planeta cada vez mais quente, retirando, né, o estar. Mesma forma que fizemos aqui, ao mesmo tempo que ele expressa um tempo presente, ele expressa também um modo de ser. E por fim, no terceiro exemplo, durante esse verão choveu pouquíssimo. Reparem que o verbo chover exprime o que? Um fenômeno. Chover, ventar, lampejar, nevar, são fenômenos que a gente chama de fenômenos da natureza. E, por sua vez, esse verbo está flexionado no tempo passado. Então, concluindo, nós temos as palavras conquistar, estar e choveu são verbos. E aí, esse velho conceito aqui de longo conhecimento dos senhores, verbo é a palavra que por si só exprime um fato, em geral uma ação, um estado ou um fenômeno, e que pode variar sua forma para situar esse fato no tempo. O que não lhes disseram, porém, durante toda essa trajetória de estudo dos verbos, foi que em algumas dessas expressões aqui, quando ele fala em ação, em estado e em fenômeno da natureza, mais especificamente em ação, nós vamos encontrar um grupo de verbos que nem expressa estado, nem tampouco fenômeno da natureza e nem tampouco ação. São os casos aqui em especial. Ó. Então ele diz aqui, ó, quando dizemos que os verbos exprimem ação, estado ou fenômeno, estamos fazendo uma simplificação didática. É a maneira como os gramáticos têm de organizar os verbos em grupos, né? Na língua portuguesa nós temos inclusive palavras que elas têm classificação gramatical dúbia e muitas delas até é difícil encaixá-la em um determinado grupo, né? Uma determinada classe. Aqui é o caso de alguns verbos, né? Então estamos fazendo uma simplificação didática, pois existem verbos que exprimem outros tipos de fatos. Quando ele falou aqui em fato, ó, um fato que pode ser uma ação, um estado ou fenômeno. Não se enquadram nenhum desses grupos aqui os verbos que eu vou citar. Então, diferente desses três, os verbos, por exemplo, como sofrer, sentir e saber, por exemplo, não exprimem ação no sentido exato da palavra. Você pode observar. Sofrer. Alguém poderia dizer, a pessoa exprime um estado. Sentir, saber, mas olha, não é nem estado, nem ação, nem fenômeno da natureza, muito menos. Né? Se eu junto com o verbo estar sofrendo, pode até ser, mas fulano sofreu um acidente. Aí diz, uma ação, ele sofreu, ele praticou, o sujeito praticou a ação? Não, ele recebeu, né? Então, essa nomenclatura aqui não vai ser empregada, digamos, ao pé da letra para todos os grupos de verbos, certo?
Mas isso é o de menos, né? É importante focarmos inicialmente nessa delimitação aqui, certo? Então, é isso basicamente a primeira contextualização do que é o verbo, que vai ser um estudo bastante longo, né, dividido em duas partes. Vão abordar conjugações, flexões, tempos verbais, principais empregos. Isso para citar só apenas algumas situações que vamos estudar nesta classe gramatical. Então, é isso e até o próximo vídeo.